Olá pessoal do canal Master Invest, aqui quem fala é Deus Oliveira e vamos começar aqui, né, mais uma playlist e desta vez estaremos focando, né, na análise técnica dos gráficos de trading. Então estarei passando para vocês algumas dicas, alguns ensinamentos para que vocês possam também estar praticando, tá? E futuramente estar conseguindo ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então a primeira aula é uma aula bem básica, tá? Vou explicar para vocês o que vem a ser tendência de alta, tá certo? Tendência de alta. Temos duas tendências, né? Tendência de alta, o mercado só pode estar em duas tendências, ou está em tendência de alta, ou está em tendência de baixa. Neste vídeo eu explicarei para vocês como é que funciona a tendência de alta, tá certo? Então vamos lá. A tendência de alta, só para ficar um pouco mais claro a explicação, considere o seguinte. Quando você tem uma tendência de alta, por exemplo, a teoria de Dow, né? A teoria uma das principais teorias da análise técnica, fala o seguinte. Quando você tem aqui, por exemplo, o mercado subiu um pouco, aí formou um topo, né? Aqui, formou um topo. O fundo que formará agora, ele tem que ser menor, né? Ele tem que ser menor. Essa barrinha 2, ó, essa perninha 2 tem que ser menor do que essa perna 1 para continuar a tendência de alta. Então tem que ser assim, mais ou menos. Vem aqui mais ou menos e vai. Ou seja, as pernadas de alta, elas são mais altas do que as pernadas de baixa. Por isso elas configuram uma tendência de alta, porque ela cresce mais do que diminui, né? Então vocês colocariam, só para ficar mais bonita a visualização, seria mais ou menos assim a tendência de alta. Os preços vinham, poderiam bater aqui nessa tendência, iam, diminuir um pouquinho, ia mais, diminuir um pouquinho, ia mais, e assim sucessivamente. Até que chega um momento, né, que esse ciclo seja rompido e forme então ali um ciclo de baixa, uma tendência de alta, ou uma tendência de baixa, ou mesmo um range, que eu explicarei em outra aula, que será o range também. Tanto o range quanto a tendência de baixa será explicado em outras aulas. Então é o seguinte, trazendo para cá, né, para a prática, vocês já conseguem verificar algumas tendências de alta aqui. Aqui, ó, no pregão aqui, o último pregão, né, do dia 5 de agosto. Veja bem aqui no finalzinho já do pregão. Olha só a formação de uma tendência de alta. Vocês conseguem perceber? Olha só os fundos que o mercado forma aqui, eles não são suficientes para romper. Olha, já até tentou aqui, nesse finalzinho aqui. Tentou romper aqui essa tendência de alta, mas vamos ver o que é que acontece, né? Que aqui já foi no final do mercado, já foi perto das 6 horas, e aí o mercado já fechou neste momento. Mas você vê que enquanto isso, desde as 13h27, 13h20 mais ou menos, estava ali o mercado começando a andar tendência de alta. Vocês conseguem perceber. Basicamente é isso, pessoal, é isso aí, a tendência de alta. Vamos para mais alguns exemplos simples. Aqui, ó, outro exemplo, tá? Pode ver aqui que o mercado ele andou aqui mais para cima, né, nessa tendência de alta. E vocês podem prestar atenção que cada tendência de alta, elas possuem uma angulação diferente, né? Por exemplo, você vê que a angulação dessa aqui já é um pouco mais estreita, né, do que aquela última. Olha só o ângulo dessa tendência de alta para o ângulo dessa tendência de alta aqui. Vocês podem perceber que a angulação é bem diferente, né? Você vê aqui que aqui está mais aberto, o ângulo já está mais aberto. Só para vocês entenderem melhor, né, como é a estrutura da tendência de alta. Aqui também, né, como a gente tinha explicado. Opa, só coloquei aqui. A tendência bem mais estreita, né? Bem mais estreita mesmo. Aqui geralmente quando tem uma aceleração no preço, é chamada de spike. Mas eu vou explicar isso em outras aulas, quando eu for explicar sobre os ciclos de mercado, tá? O importante mesmo é a gente entender neste primeiro momento o que vem a ser ali o ciclo a tendência de alta. Vamos lá novamente, né? Uma tendência de alta com uma angulação bem mais estreita. E aí você vê aqui o rompimento, né? O rompimento aqui dessa tendência de alta. E quando há um rompimento da tendência de alta, geralmente muitos buscam por leitura de venda, né? Mas assim, a gente está observando aqui o gráfico nu e cru. Para que a gente possa tomar decisões coerentes, é muito importante que a gente una uma lógica operacional, tá? E para isso existe um leque de ferramentas, né? Nós não podemos utilizar somente
a leitura de tendência de alta ou tendência de baixa para tomar decisões, certo? Seria um pouco precipitado do ponto de vista técnico, tá? A gente poderia estar, por exemplo, o rompimento da tendência de alta, ele é um indicativo de reversão, mas não é o único, tá? Existem vários fatores que podem influenciar nisso também. E também pode ser um rompimento falso, certo? Pode ser um rompimento falso. Que também estaria explicando em outras aulas, né, com relação às armadilhas. Outro exemplo, né? Temos aqui novamente uma breve tendência de alta, né? Vocês podem ver. Olha só aqui, já é bem mais longa. Diminuir aqui o zoom. Diminuir aqui melhor, pronto. Olha só essa tendência, né? Olha o tamanho dessa tendência, vou diminuir mais ainda. Olha o tamanho dessa tendência de alta aqui. Pode ver. Aqui, por exemplo, nessa visão mais macro, você pode ver aqui também, ó. Em outra visão mais macro, a tendência de alta, né? Vocês conseguem enxergar. Vocês podem prestar atenção também que o mercado, muitos poderiam estar olhando, né? O rompimento aqui, por exemplo, dessa, ó, um exemplo de armadilha, né? Muitos poderiam colocar aqui outra linha para fazer a tendência de alta e aí rompeu aqui, né? E quando rompeu neste momento, muitos poderiam, vixe, agora é hora de vender. Mas olha só o que o mercado fez, né? O mercado subiu e subiu muito, formando outra tendência de alta. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa análise não deve se restringir a apenas um tipo de ferramenta, né? Um tipo de leitura. Nós temos que unir uma lógica operacional para que a nossa leitura seja mais coerente, tá? É isso, pessoal. Vocês podem ver aqui para achar os exemplos, ó. Outra tendência de alta aqui, ó, por exemplo. Topos maiores do que os fundos, certo? A tendência de alta é isso, pessoal. Topos maiores do que fundos, tá certo? Só que quando a gente for estudar um pouco mais sobre outras ferramentas, sobre outros tipos de análise, outras ferramentas de análise, na verdade, porque o tipo é o mesmo, é o tipo técnico, a gente vai perceber que o volume também ele é muito importante na hora de validar a tendência de alta ou a tendência de baixa, tá bom? Aqui é mais para efeitos de exemplo mesmo, para que vocês entendam tenham uma noção, né, do que vem a ser uma tendência de alta. Ó, aqui outro exemplo, apenas para ficar mais claro, ó. Outro exemplo, rompimento da tendência de alta, o mercado começou a cair, e aqui fez um range, ó. Não é obrigatório quando romper o mercado cair com tudo, não acontece isso também, tá? Vai depender muito da dinâmica de mercado que está acontecendo no período. Então, por exemplo, aqui, ó, aconteceu um range, o mercado lateralizou. Vou explicar melhor em outra aula com relação ao range, mas vocês podem ver, basicamente o range é uma lateralização do mercado. Se você vê o mercado lateralizado, ali é um range. Por exemplo, aqui, ó, aqui é range, lateralizou. Range aqui também, outra lateralização, tá certo? Então, olha, veja bem aqui, rompeu aqui a tendência de alta, começou a lateralizar para depois então cair. E a gente chama isso de distribuição, mas também vai ficar para outra aula para não ficar tão confuso assim. É importante a gente ir absorvendo cada conteúdo, né, pela sua vez, para que no final de tudo a gente consiga unir todos eles e buscar uma leitura pertinente, tá? E para finalizar, só mais um exemplo, tendência de alta, temos outra aqui, para ficar bem mais claro mesmo. Olha só a tendência de alta, vocês podem ver. E aí, pessoal, é interessante notar que a gente não necessariamente a gente faz uma, para finalizar o vídeo, né, explicar essa parte, a gente não faz uma tendência de alta olhando apenas para o pregão em si. Por exemplo, o pregão de 19 de julho, aqui, ó, 19 de julho. Não é necessário que a gente olhe apenas para 19 de julho, porque possa ser que ao longo de pregões, mais de um pregão, obedeça, né, uma tendência de alta. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu só diminuir, aqui já foi o máximo, né, de diminuição de zoom. Mas veja bem aqui, ó, por exemplo. Ó, se eu fosse botar aqui, ó, você vê que obedece ainda essa tendência de alta. O mercado ele fez uma correção, ó, ABC, fez uma correção em ABC e subiu novamente. Subiu novamente buscando ali novos patamares de alta. Mas aqui, ó, você nota que ele, se você pegar essa angulação, ele respeitou essa angulação aqui nesse período, nesse momento, ó. Ele respeitou a angulação nesse momento, tá? Então, esse pregão aqui é do dia 18. E esse aqui é do dia 19. E esse aqui é do dia 20. Então, vocês percebem que a tendência de alta ela pode ser plotada em pregões diferentes também, tá? Porque tem players aqui, por exemplo, vou colocar aqui.
tem players aqui que comprando, né, eles querem defender o seu preço médio, né? E se você plotasse, por exemplo, o preço médio, poderia ser que o preço médio deles estivesse mais ou menos aqui, sendo, portanto, uma área de alta defesa, alta probabilidade de defesa, tá certo? Aqui, só para ficar claro, eu estou utilizando o gráfico de mini índice, né, que é o que eu uso. Geralmente é o gráfico de mini índice, é um gráfico bastante volátil. Depois eu posso até gravar um vídeo só falando sobre as características do mercado de mini índice, né, como é esse mercado do derivativo, e explicar para vocês, para que vocês entendam melhor a dinâmica desse tipo de mercado, tá certo? Então é isso, pessoal, a primeira aula sobre tendência de alta, bastante simples, bastante direta, breve. Espero que vocês tenham entendido, né, como é que funciona a tendência de alta, como é que a dinâmica dela, e assim não se preocupem, porque à medida que a gente for avançando em termos de conteúdo técnico, vocês vão prestando atenção que quando a gente unir a lógica operacional, né, que é um conjunto de ferramentas técnicas, vocês vão ter bem mais pertinência, né, bem mais coerência na hora de ler o mercado, tá certo? Então é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais!